Fala galera, e aí, boa tarde. Eu sou o Eduardo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Júnior. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, podendo compartilhar uma palavra. Nesse tempo que nós temos vivido, que não tem sido um tempo fácil, pelo contrário, mas nós estamos aqui entendendo que a palavra de Deus é viva, ela nos transforma e nós, independente de estarmos reunidos ou não, nós temos esse dever de dar continuidade naquilo que Deus quer falar conosco. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto a qual Deus tem ministrado no nosso coração como igreja, como filhos de Deus, que é aquilo que o Pai tem nos chamado para fazer nesse tempo. E hoje nós vamos estar tratando um pouco a respeito de doutrina e devoção e qual é a sua importância no meio da igreja e no meio dos filhos de Deus. Amém. Nós consideramos esse assunto importante hoje, por quê? Porque muitas pessoas, hoje em dia, elas carregam, vamos dizer assim, a condição de estarem bem perante Deus e de terem a sua vida desenvolvida como cristãos, porque elas frequentam uma igreja, porque elas frequentam um culto, porque nós nos reunimos, sendo que na verdade nós temos entendido esse tempo como um tempo profético, um tempo preparado realmente. Não podemos dizer que Deus tem causado tudo isso, mas que é fato que Deus permitiu tudo isso acontecer. Então nesse tempo Deus tem nos chamado para nós estarmos desenvolvendo a nossa doutrina e desenvolvendo a nossa devoção. Não somente no quesito de estarmos reunidos, mas principalmente nesse tempo único, nós desenvolvermos esse tempo como um tempo peculiar e particular nas nossas vidas, um tempo onde nós estaremos no lugar secreto, um tempo onde nós estaremos passando mais, porque uma das maiores dificuldades que nós vemos hoje, que as pessoas sempre dizem eu não tenho tempo. Não é? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para minha família. E hoje toda essa geração gerada, ela tem nos levado a estar dentro de casa e graças a Deus, hoje nós temos tempo. Então, essa situação que nós temos vivido, como o Juninho disse, tem nos possibilitado esse tempo ao qual nós temos de poder estar com Deus e mais perto dele. Talvez por muito tempo no nosso dia a dia, como igreja eu falo, como no nosso trabalho ministerial, talvez por muito tempo a gente não teve um momento a qual nós tínhamos esse privilégio de estar com Deus, no reservado, no lugar secreto. E eu creio que toda a situação a respeito que tudo está acontecendo no mundo, a respeito do coronavírus, é um modo ao qual Deus está nos ensinando alguma coisa. E eu vejo assim, uma maneira a qual Deus está nos chamando para mais perto dele. Então, nós sabemos que sim, o coronavírus tem afetado negativamente toda a Terra, todo o planeta. Muitas pessoas têm sofrido e morrido por causa desse vírus, mas nós também sabemos que o Pai, por meio das situações, por meio das coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, Ele é poderoso para nos ensinar alguma coisa. E eu creio que isso é o que o Pai tem feito no nosso tempo, nesses dias. Ele tem nos chamado para estar mais perto dEle, para que nós venhamos a desenvolver a nossa doutrina e principalmente a nossa devoção a Ele. Amém. Para nós conseguirmos criar aqui uma base dentro daquilo que nós vamos tratar aqui, nós vamos ser breves, tá? Porque a gente usa a palavra aqui doutrina e a palavra devoção. Se nós formos olhar no significado de um dicionário, se nós formos olhar no significado literal, doutrina é um conjunto de ideias coerentes e que são fundamentais, que vão moldar o nosso comportamento. Então, por que nós precisamos estudar a doutrina? Por que nós precisamos ter uma doutrina? Porque, obviamente, se nós não tivermos conceitos coerentes e fundamentais estabelecidos pela palavra de Deus, nós vamos andar e vamos nos comportar e agir de uma forma errada. E por que nós precisamos estudar devoção também? Porque a devoção também, num sentido literal, significa um apego sincero, um apego fervoroso àquele ao qual nós entregamos a nossa devoção, que é Deus. Então, nós precisamos ter uma doutrina estabelecida pela palavra de Deus e um apego sincero e fervoroso a Deus, porque como nós temos ouvido falar muito hoje e desde sempre, Deus não muda. Por mais que o mundo esteja um caos, as pessoas estejam preocupadas, muitos trancados dentro de casa com medo da economia, com medo de muitas coisas surgirem, uma coisa nós temos certeza: se nós temos uma doutrina bem estabelecida, sabemos quem é Deus por meio da sua palavra, e se nós realmente temos uma devoção na qual nós entregamos a nossa vida e confiamos em Deus, nós não seremos abalados, não seremos enganados, não seremos confundidos, mas nós estaremos firmes naquilo que o Senhor tem para a nossa vida.
Então, é a respeito disso que a gente quer tratar nessa tarde. A importância de um equilíbrio entre doutrina e devoção. Imagina só um barco com 2 remos. Um remo é a oração e o outro é o estudo da palavra. Com um só desses remos, navega-se em círculos, perde-se o rumo e corremos o risco de não chegar a lugar nenhum. Isso é uma frase que Lutero um dia disse. E nós vemos isso como a importância da doutrina como sendo o estudo da palavra e a devoção como sendo a oração. Mas não propriamente dito apenas que doutrina seja o estudo da palavra e devoção seja apenas o nosso momento de oração. Porque nós cremos que isso vai um pouco além do que isso. Mas nós temos um entendimento nessa tarde, nós queremos dizer como se fosse doutrina sendo a leitura da palavra e devoção sendo o nosso momento de oração, intimidade com Deus. Não existe a possibilidade de nós nos apegarmos à doutrina e esquecermos da oração. E não também existe um momento ao qual nós nos apeguemos à intimidade com Deus longe da sua palavra. E é isso que eu gostaria de perguntar neste momento para o Júnior. Qual é a importância, ao seu ver, entre o equilíbrio entre doutrina e devoção? Tá, vamos lá. Eu gostaria aqui de ler um texto das Escrituras aqui, que está em João, no capítulo 5, no verso 39 e 40. Jesus, ele diz assim, após ele curar um paralítico lá no tanque de Betesda, os judeus, ali os fariseus, eles vêm, questionam Jesus a respeito de muitas coisas, e Jesus, quase no fim do seu discurso, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter a vida. Ou seja, os fariseus ali, eles eram ótimos em examinar as Escrituras. Os fariseus ali, eles eram ótimos em expor a respeito da lei, a respeito da Torá, a respeito de tudo que eles tinham. Mas eles tinham um problema naquilo ali. Eles julgavam que aquilo ali era o fim, aquilo ali era suficiente. Sendo que Jesus disse, vocês são bons nisso. E Jesus não falou para eles, vocês têm que parar com isso. Pelo contrário, Jesus, ele diz uma coisa ali muito importante. Vocês precisam vir até mim. Eles não queriam ir até Jesus, eles não iam até Jesus. E Jesus disse que ele era quem dava a vida eterna. E nós temos na palavra de Deus o discurso de outras pessoas que entenderam isso. O próprio Pedro, quando Jesus disse para os discípulos se eles também o abandonariam, Pedro diz, nós não temos para onde, nós não temos para quem ir, nós não temos outro. O Senhor tem as palavras de vida eterna. E diante desse tema que a gente está falando aqui sobre o equilíbrio, que o Du mencionou aqui, o equilíbrio entre a doutrina e a devoção, só para exemplificar aqui, se nós formos pessoas, vamos dizer assim, dadas apenas as Escrituras, apenas aquilo que é doutrina, nós corremos um grande risco de ter muita informação, muito conteúdo, dominar aquele assunto, sermos especialistas em algo, mas aquilo ali vai nos deixar falhos em viver aquilo. Nós podemos ter muita informação, como em qualquer outras coisas nós temos informação hoje, mas aquilo ali pode nos tornar vagos em viver aquilo que nós estamos buscando ter. E nós também temos um risco se nós formos muito dados apenas à devoção, isso nós vemos até mesmo em questão de teologias, de ideias hoje que nós vemos por aí, né? Mas se nós formos dados apenas a devoção, a oração e a tudo mais, né, o reteté e fogo e tudo mais, né, que muitas pessoas são atraídas simplesmente por isso, né? Nós corremos o risco de ter um conhecimento errado a respeito de quem Deus é, a respeito do Cristo, porque nós podemos passar tanto tempo, né, querendo estar com o Cristo sem saber quem Ele é. E nós podemos acabar criando um Deus imaginário, alguém que se adapta às nossas necessidades, àquilo que nós estamos buscando, e não vivemos totalmente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então corre um risco, como o Du mencionou, é como um barco que tem um remo só. Se nós formos dados demais a um e achados em falta no outro, o barco vai ficar rodando ali, nós vamos ficar remando de um lado só e não vamos sair do lugar. Mas um perfeito equilíbrio entre as duas partes, isso sim vai trazer a nossa vida, isso vai trazer para nós um perfeito equilíbrio. Eu até assim, no tempo que nós estávamos meditando, construindo esse assunto, né, eu escrevi uma frase aqui que diz que a doutrina é um meio para nós irmos da forma correta até Deus. Ou seja, a palavra, que é o lugar onde nós formamos a nossa doutrina, ela nos conduz à verdade. A verdade é Cristo. E Cristo é o caminho.
E na verdade esse caminho que é Cristo, ele nos leva até Deus e Deus nos dá a vida. Então nós precisamos nos achegar diante disso. Então, pegando o gancho de tudo isso que o Juninho já disse e mencionou, nós não estamos de maneira nenhuma menosprezando o ensino e a devoção. Pelo contrário, nós queremos que cada um atente para a necessidade do equilíbrio. Sim, nós queremos estudar cada dia mais a palavra de Deus. Sim, nós queremos a cada dia mais buscarmos a presença de Jesus no lugar secreto. Mas nós estamos aqui querendo tratar nessa tarde desse assunto, a importância de termos equilíbrio entre um e o outro. Porque se nós pensarmos que nós não precisamos de doutrina, nós iremos cair numa devoção vaga. Porque nós iremos adorar aquilo que não conhecemos. E se nós cairmos no erro de nos apegar somente à doutrina e esquecermos a nossa devoção a Deus, nós iremos nos inchar de conhecimento. E esse conhecimento vai trazer soberba e presunção ao nosso coração. Quando, na verdade, o ensino de Jesus, ele gera mansidão e humildade. Quando nós lemos Mateus 11, 29, é isso que diz: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Então, o que Jesus quer nos levar nesse tempo é desenvolver a nossa devoção e também fazer que nós venhamos a crescer a cada dia na graça e no conhecimento dele. Então, que esse seja o tempo a qual a igreja, nesse tempo a qual nós estamos reunindo em nossas casas, que nós possamos crescer na palavra. Sim, que nós nos apeguemos constantemente à palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é que vai nos conduzir a uma perfeita e uma boa devoção. Então hoje mais do que nunca eu vejo esse tempo como um tempo onde nós precisamos com toda a força, e eu vejo, igual a gente falou no começo, eu vejo isso sim, muitas vezes nós tínhamos desculpas para falar que nós não tínhamos tempo, nós não conseguíamos, nós não podíamos, sei lá, por vários motivos, e hoje Jesus está mostrando assim, se eu quiser eu paro tudo, né? Uma simples coisa eu paro tudo. Para a gente dar continuidade aqui naquilo que a gente tem conversado, nós temos enfatizado duas palavras, doutrina e devoção. Vamos falar agora especificamente sobre doutrina. Odu, qual que é a importância, você acha, assim, da gente ter uma doutrina correta? A importância, o quanto é importante que as pessoas acham assim que doutrina é o que pode e o que não pode. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Assim, né, qual que é a sua visão a respeito disso? Ter uma doutrina correta. Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de analisar aquilo que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 1, que é uma recomendação que o apóstolo Paulo ele vai dar para Timóteo. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Olha que interessante. Nós estamos aqui falando a respeito de doutrina e devoção nessa tarde. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo se atentar e não ensinar outra doutrina. Ou seja, existe mais do que uma doutrina. E aquilo que nós devemos atentar nesse tempo é o quê? Em qual doutrina que nós temos firmado a nossa vida? Na sã doutrina ou numa doutrina vã? Nós temos atentado a nossa vida numa doutrina saudável que nos conduz a uma vida piedosa, ou nós temos tomado como verdade uma doutrina falsa que vai nos conduzir ao inchaço e à perdição e à arrogância muitas vezes. Porque por muito tempo nós abrimos, se a gente abrir agora o nosso Instagram, abrir o nosso Facebook, o YouTube, o que vai ter muitas vezes é algo triste, que é as pessoas usando a palavra de Deus para mostrar apenas o erro da outra pessoa, e muitas vezes com um modo arrogante de se expor, um modo presunçoso, uma maneira soberba de debater a fé. Quando, na verdade, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a palavra, as escrituras, não tem essa ênfase. Não tem a ênfase de fazer com que nós sejamos campeões em debate, mas ela tem o propósito de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida do seu corpo, a igreja. Então é isso que eu vejo a necessidade de uma doutrina verdadeira e saudável no nosso meio. Porque não tem a possibilidade da gente excluir doutrina e devoção. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo a qual nós absorvemos como conhecimento, vai ser a maneira como nós iremos conduzir a nossa vida. Entendeu? Então não tem a possibilidade da gente excluir doutrina de devoção.
Se você tem uma sã doutrina, você vai ser levado a ter uma vida piedosa. Mas se você se agarrar e se firmar numa doutrina falsa, você também vai ser levado a comportamentos maus. Sabe um exemplo disso? É quando a gente vai falar a respeito da doutrina a respeito do calvinismo. Muitas vezes a gente tem uma ideia enganada a respeito disso. Por muito tempo a gente pensou assim: o calvinismo ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se a pessoa se apegar à doutrina do calvinismo de uma maneira errada, ela vai achar que ela pode levar a vida dela de qualquer maneira, em qualquer situação, que ela não vai ter um impacto na vida dela futuramente. Quando na verdade não é isso. Se ela entender que calvinismo é uma vez salvo e salvo para sempre, e viver a vida dela da maneira que ela bem quiser, ela vai ter uma surpresa no fim da sua vida. Mas se ela tiver uma compreensão clara a respeito do ensino do calvinismo, que vai muito além do que ser predestinado à salvação, vai muito além disso, se ela saber e reconhecer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, e o Senhor tem me conduzido a uma vida piedosa, ele vai ser um homem, uma mulher muito mais fervorosa de espírito, muito mais reconhecedor da graça de Deus sobre a sua vida. E ela não vai levar uma vida que vai conduzi-la a maus costumes, mas ela vai levar uma vida a qual vai levar a sua vivência a uma vida de mais devoção e fervor a Deus. É interessante nessa parte que, assim, quando nós nos achegamos diante da palavra de Deus para aprender algo, né? Porque muitas vezes, quem não, né, já quis, principalmente quando a gente fala assim: eu quero saber sobre escatologia, fim dos tempos, né? Nós queremos aprender o Apocalipse, Daniel e tantas outras profecias na Bíblia, Mateus 24, para quê? Para a gente ser instruído do assunto, e se alguém vier e falar para você: vai ter arrebatamento, não vai ter arrebatamento, vai ser antes, vai ser depois, e a gente quer dominar sobre o assunto e acabar com os argumentos das outras pessoas, né? Sendo que, na verdade, quando nós nos achegamos diante das Escrituras, nós temos que nos achegar com um coração humilde, disposto a aprender, disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, e não simplesmente nos tornarmos soberbos, nos tornarmos, né, irreverentes diante de tantas coisas, mas sempre com Jesus. Ele chama as pessoas para aprender com Ele justamente por isso, porque Ele é manso e porque Ele é humilde. É por isso que Ele chama. Então, da mesma forma que nós aprendemos com Jesus, isso vai nos doutrinar ao quê? A sermos como Ele é. Eu finalizo aqui. Continuando aqui, ainda falando nessa relação do propósito da doutrina, nós nos aproximamos aqui e, dando continuidade ao texto de 1 Timóteo, eu li o 3, agora eu vou estar lendo o 4, fala assim: e nem desperdice tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado por meio da fé. Então, tudo aquilo que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus não tem um fim em si mesmo absorver o conhecimento, mas é que por meio da absorção do conhecimento da palavra de Deus, que nós sejamos conduzidos a cumprir o propósito de Deus na nossa vida, na nossa comunidade de fé, no nosso trabalho, porque o Pai não está restringido a essas paredes, porque se fosse assim hoje, por meio desse vírus, nós estávamos perdidos. Mas graças a Deus que o Pai vai muito além do que uma reunião entre 4 paredes, mas Ele nos possibilita a ter uma vida devota no nosso lar, na nossa casa, e eu creio que é isso que o Pai deseja nos ensinar nesse tempo. É que nós temos a oportunidade de reunir nossos pais, nossos irmãos, aqueles que têm filho, em volta de uma mesa e poder expor a palavra de Deus com um fim proveitoso. Não para gerar discussão sem fim, como o apóstolo Paulo diz, não para que sejamos vencedores de um debate, mas que possa cumprir um propósito. E eu creio que o Pai, nesse tempo, Ele tem cumprido um propósito nas nossas vidas, na vida da nossa família. Ele tem restaurado famílias que por muito tempo havia perdido a essência de uma verdadeira devoção. Nós por muito tempo nos reunimos achando que uma devoção se dava no domingo, que uma devoção se dava por meio de algumas reuniões a qual nós frequentávamos, mas a verdadeira devoção se dá no nosso dia a dia, na constância do buscar a Deus e a sua palavra. Amém? E é isso que eu creio que o Pai tem feito. O Pai tem realizado tudo isso nesse tempo com o propósito de nos levar a nos aproximar mais dEle e de cumprir um propósito que por muito tempo pode ser que nós tínhamos perdido de vista, entendeu? Mas que Ele tem restaurado nesse tempo nas nossas famílias. Entrando aqui no assunto da devoção, para a gente já finalizar,
né? Talvez você esteja nos assistindo e você acha que doutrina e devoção é simplesmente para o cara que é crente faz muitos anos, né? E na verdade não é assim. O Senhor Jesus, desde quando nós começamos a nossa caminhada, nós somos chamados a viver uma vida de devoção e uma vida de doutrina. Porque uma coisa que ele sempre dizia para o povo é que o povo obedecesse o quê? Os mandamentos, a lei, andasse nos seus caminhos, né? Que vamos dizer assim, isso é a doutrina, obedecer, andar nos caminhos de Deus. E tem uma parte que expressa muita devoção que Deus falava, e que vocês me amem de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. O amor a Deus, que é a parte da devoção, é o primeiro mandamento. Aquilo que Deus nos dá como, vamos dizer assim, como primazia, amar Ele. O nosso amor a Deus, a nossa devoção a Ele, é aquilo que marca, vamos dizer assim, quando nós vamos para Ele. É isso que Ele pede de nós. E assim, trazendo na parte da devoção, aqui para nós, eu queria aqui citar rapidinho o texto de Apocalipse, capítulo 1. João, ele está vivendo um momento conturbado, um momento de, vamos dizer, de crise na vida dele, porque ele foi preso e foi colocado na ilha de Patmos. E naquele lugar que ele está ali, vamos dizer, ele está vivendo um momento de dificuldade na vida dele, porque ele está sozinho, ele não, vamos dizer assim, de certa forma, sem expectativa, porque ele está isolado, ele foi jogado lá para morrer naquele lugar. Mas então, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, que ele naquele momento, ele ouve uma voz que fala com ele. Ele ouve uma voz que fala com ele. E quando ele ouve aquela voz, diz que ele se volta para ver quem falava com ele. Muitas vezes nós temos ouvido uma voz. Nós temos ouvido o Senhor falando, mas nós precisamos de uma atitude como a de João nesses dias. Nós precisamos nos voltar, virar, olhar quem está falando conosco. E ali fala que João, quando ele vê quem está falando com ele é tomado de um profundo temor, ele é tomado ali de algo ali que toma conta dele, e ele fala, e então ele tem uma coisa ali que, penso eu que, exceto aqueles que estão no céu, exceto os anjos, os seres viventes, ninguém nunca teve uma visão de Jesus como João teve. No momento de dificuldade, nós sabemos do propósito eterno de Jesus, de se revelar a João, de João escrever o livro de Apocalipse, mas talvez ninguém nunca teve uma visão tão maravilhosa, linda de Jesus como João teve, quando além de ouvir a voz, ele se volta para ver. Essa é a devoção, ver quem Jesus é, ver aquele que está falando conosco. E João, engraçado que ele não viu, eu vi um homem, não, mas ele vê os olhos, ele vê a aparência, ele vê os pés, ele vê uma espada nas bocas de Jesus, ele vê os detalhes, quem Jesus é de verdade. E é isso que Jesus quer nesse dia, ele não quer nos mostrar mais do que um Deus, mais do que, muita gente trata só como, se Deus quiser, que Deus lhe pague, mas sem saber quem Deus é, sabe? Deus, o Criador, soberano de todos os reis da terra, como está escrito aqui no próprio Apocalipse. E tomando o gancho também do primeiro versículo, ao qual o Juninho leu, lá de João, capítulo 5, verso 39, que diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está muito mais do que dando um conselho, ele não está aconselhando um fariseu a olhar para a escritura, ele estava dizendo o seguinte: fariseu, você já está olhando para as escrituras, julgando ter nela a vida eterna. Mas o Pai tem um convite sobremodo excelente para a nossa vida. Ele quer que nós, muito mais do que absorver um conhecimento por meio da escritura, ele quer fazer com que a escritura manifeste, revele o Cristo a qual a gente serve. Então que isso seja a nossa vida, a vida por meio da doutrina que vai nos levar à devoção, e a devoção se dá por conhecer a Jesus, assim como Ele é. Amém. Nós gostaríamos de encerrar aqui, você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, gostaria de convidar você nesse momento aí a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, orar junto conosco aqui a respeito de tudo isso que o Senhor ministrou no nosso coração e que nós passamos aqui durante esse tempo, amém? Senhor, nós te agradecemos aqui, nós entendemos que tudo o que nós temos vivido é porque o Senhor permitiu, mas nós entendemos que o Senhor permitiu sem perder o controle de nada. O Senhor continua soberano, absoluto sobre tudo. O Senhor jamais falhou e jamais vai falhar. Nós sabemos que o Senhor, por apenas uma palavra, o Senhor pode dizer um basta e tudo terminar.
É assim que um dia o Senhor vai vencer sobre tudo. O Senhor vai soprar um sopro da sua boca e o Senhor vai terminar com tudo. E nós sabemos disso, Senhor. Nós esperamos por esse dia. A nossa confiança, por mais que venhamos a passar por tribulações, por mais que venhamos a passar por momentos difíceis, o Senhor está no controle e nós confiamos no Senhor. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nós continuamos aqui desenvolvendo a nossa doutrina, desenvolvendo a nossa devoção diante do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que, muito mais do que nós desejamos te conhecer, o Senhor deseja se revelar a nós. Então nós clamamos nesse tempo: Senhor Jesus, revela-te a nós, nós queremos ouvir e nós queremos nos voltar para ver quem o Senhor realmente é. Nós queremos ter um conhecimento exato a respeito de quem o Senhor é. Revela-te mais, assim como Paulo um dia orou, nós também oramos. Espírito de sabedoria e de revelação caia sobre a igreja no Brasil, sobre a igreja no mundo, sobre os filhos e filhas do Senhor, sobre o mundo, em nome de Jesus, moldando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, que através das Escrituras nós sejamos levados a uma verdadeira devoção com o Senhor, ao nosso chamado, à nossa vocação. É o que nós te pedimos aqui, pela sua graça, pelo seu amor. Espírito, nos capacita a viver tudo isso que nós falamos, nos ensina a viver tudo isso que nós compartilhamos aqui. Pedimos a tua graça poderosa, o teu poder soberano sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos você que nos ouviu por todo esse tempo aí, que você fique na paz do Senhor, não perca esperança. Tudo isso, todas as crises que nós enfrentamos vai passar, mas eu gostaria de te dizer, acima de tudo, olhe para Jesus, porque um dia Ele vai voltar, um dia nós veremos o céu se abrindo e nele o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e nós cremos nesse dia, independente de tribulações, independente de vírus, de coronavírus, de política, de economia, de qualquer coisa, o Senhor Jesus está acima de tudo, amém? Fique na paz, que o Senhor abençoe a sua vida, e na próxima nós estaremos juntos aqui de novo, amém.